Fala, galera esperta! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química com o professor Caio Públio. E hoje a gente vai tocar no tópico aldeídos, continuando o estudo das funções orgânicas, tá beleza? A gente falou aí de algumas funções oxigenadas, também falamos dos hidrocarbonetos inicialmente, tá? E aí falamos dos álcoois, dos fenóis, e hoje o nosso foco vão ser os aldeídos, tá? Lembrando que os aldeídos também são funções oxigenadas. Então vamos entender como é que funciona e quais são as características dos aldeídos, tanto quanto a sua nomenclatura e as aplicações e propriedades desses compostos, tá? Então foca na aula de hoje, vamos lá para aldeídos então. Então, o que seriam os aldeídos? Os aldeídos são compostos formados por carbonilas. Então você vai ter, né, os radicais carbônicos ligados a uma carbonila. O que é a carbonila em si? É isso aqui, ó, galera, é o C dupla oxigênio. Então tem um carbono, uma hibridização sp2, ou seja, fazendo uma ligação dupla e duas simples, né? Assumindo uma geometria que a gente chama de trigonal plana. E essa dupla ligação que ele faz é com o oxigênio, tá bom? Lembrando que, para o caso do aldeído, essa carbonila tem que ser primária. O que quer dizer, então, que ela vai estar ligada somente a um carbono. Ou seja, esse carboninho aqui, que forma a carbonila, vai estar ligado a um outro átomo de carbono aqui desse lado, tá? Onde não tem nada. E do outro lado não pode ser carbono. Única e exclusivamente será um hidrogênio. Então a carbonila é caracterizada como primária nessa situação, evidenciando que ele pertence à função aldeído, tá bom? Então tem o C dupla oxigênio e um hidrogênio aqui desse lado. O restante aqui será carbono na cadeia, tá? Podendo ser representado assim, dessa forma também. Cuidado para não confundir esse HO com a hidroxila. Quando ele é apresentado dessa forma, o hidrogênio vem à frente do oxigênio, tá? Então tá lá, ele vem antes do oxigênio. No caso, quando ele vier antes do oxigênio dessa forma, com um carbono que não tem mais do que um hidrogênio, né? Aí você tem uma carbonila primária que caracteriza o aldeído. Se fosse uma hidroxila, seria o contrário, o oxigênio, depois o hidrogênio, e com certeza, consequentemente, esse carbono teria mais hidrogênios, porque ele não faria dupla com o oxigênio, faria somente uma ligação simples, tá? Então, CHO é aldeído, tá bom? Então, fica ligado, essa seria a fórmula geral aí para os nossos aldeídos. Então, o aldeído tem que apresentar esses grupos. Olha só como exemplo aqui, ó. Esse aldeído, que é o mais simples, né? Tem somente um carbono. Eu disse que aqui teria carbonos ligado a ele. Mas nesse caso, que é o mais simples, tem só o hidrogênio, tá? Ele é instável, ele é o mais comum dos aldeídos. A gente vai falar um pouquinho dele depois. Nós temos aqui também esse outro exemplo, ó. Tá vendo? Ó, aqui nós temos o grupo carbonila, caracterizando aldeído. Aqui também, tá? Aqui nós temos dois grupos carbonila, esse aqui no final da cadeia e esse aqui no começo. Então tem dois grupos carbonilas aqui, então tem dois grupos da função aldeído. E aqui nesse composto, ó, que você tem aqui a carbonila aqui em cima, ó, tá vendo? Essa carbonila aqui caracteriza o aldeído aqui em cima. Aqui são outras funções, né? Eu tenho hidroxila e tem um éter aqui é um fenol, aqui é um éter, mas aqui em cima você tem a função aldeído. Função fenol e função éter a gente também já falou, você já tem essa aula aí assistida, né? Bom, outra coisa que a gente tem que evidenciar é uma classificação que eu posso dar a esses aldeídos e de qual maneiras eles podem ser classificados. Primeiro, eles podem ser classificados quanto à estrutura, quanto à cadeia, da seguinte forma: eles podem ser aldeídos alifáticos, no caso de eles não conterem anel benzênico, tá? Ou seja, não serem aromáticos, e os aldeídos aromáticos é lógico. Então, nesse caso aqui, ó, esse aldeído aqui no canto, ele é aromático devido à presença do núcleo benzênico, tá? Já esses outros 4 aldeídos aqui, né, eles são todos alifáticos, pois não possuem núcleo benzênico, tá bom? Então, existe essa classificação, tá? Outra maneira de se classificar esses aldeídos é quanto ao número de carbonilas presentes nesses aldeídos, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter um monoaldeído quando ele tiver somente uma carbonila primária, ou seja, somente um grupo aldeído aqui, ó. Eu posso ter um dialdeído quando eu tenho mais de uma carbonila, 2 carbonilas no caso, ó. Tenho 2 aqui, tá? E posso ter um trialdeído, que é no caso desse de baixo, que tem 3 grupamentos de carbonila
caracterizando, então, 3 funções aldeído no mesmo composto, tá bom? Então, aqui nós temos um trialdeído, né? E o polialdeído, no geral, a gente pode chamar qualquer um desses que tem mais de um de polialdeído, né? Mas eu posso ter 4, posso ter 5, posso ter 6, posso. Então, esses aí, no caso, não recebem um nome específico como dialdeído, trialdeído, é chamado de polialdeído, tá bom, galera? Então, essa é a classificação comum para os aldeídos quanto ao número de carbonilas. Outra coisa muito importante é a gente entender como funciona a nomenclatura desses aldeídos. Então, fica ligado, olha só. Para fazer o nome dos aldeídos, segue a regra padrão IUPAC, tá bom? Aquela regra da nomenclatura onde você vai colocar o prefixo, o infixo e o sufixo. Lembrando-se sempre de colocar os radicais no começo, né? As ramificações no começo, em ordem alfabética, precedidas do número do carbono ao qual elas estão ligadas. Não esquece disso, tá bom? Também lembre-se daquela regrinha sobre as insaturações. Caso tenha insaturação no composto, você colocar o número do carbono onde se encontra essa insaturação antes do infixo, que no caso indica o tipo de ligação. Então a gente sabe que o prefixo vai estar lá, né? Isso aqui na estrutura da cadeia principal, lembrando que antes disso tudo aqui tem que vir as ramificações, tá? Então o prefixo que vai me indicar aí o que, galera? O número de carbonos presentes na cadeia principal. Então esse prefixo indica o número de carbonos da cadeia principal. Lembra quais são eles? Só para lembrar rapidão. 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec. Tá bom até 10, né? Normalmente não aparece grupos muito grandes. Se aparecer, você vai lembrar dos outros lá, pega aquela tabelinha esperta, dá uma olhada, tá bom? Até 20 carbonos por aí, é importante saber. Então esse prefixo aqui indica então esse número de carbonos. O infixo está aqui, ó. A gente já colocou aqui, tipo de ligação. O infixo ele vai indicar o tipo de ligação que você vai encontrar entre carbonos na cadeia principal, tá? Então, no caso, por exemplo, de só ter ligações simples, o infixo é AN. Se tem uma ligação dupla é EN, 2 duplas de EN, 3 duplas trien, uma tripla IN, né? Então, se lembre desses infixos. E a terminação de aldeído sempre será AL. Então, no final, eu vou colocar a terminação AL. Lembrando que essa é a estrutura da nomenclatura IUPAC, ou seja, a nomenclatura oficial, que é usada universalmente, né? E quando o cara vai fazer um artigo ou algum estudo, então ele vai usar o nome oficial. Ele não vai usar o nome usual. Existe a nomenclatura usual também. A gente vai comentar sobre essa nomenclatura usual aqui para vocês também, tá, galera? Então fica ligado. Nas questões é mais comum aparecer oficial e IUPAC. Professor, mas tem questões que podem aparecer com o nome usual? Tem sim. Então tem que estar atento a isso. Existem alguns nomes usuais que é importante a gente saber, tá bom? Então fica ligado. Olha só, no exemplo de nomenclatura, a gente tem aqui esse aldeído que tem somente um carbono, né? Cadeia normal, não tem ramificação, não tem nada, só tem um carbono. Então o prefixo para um carbono é met. Tipo de ligação, a gente não conta essa dupla com oxigênio, é lógico, quando contar em saturações tem que ser entre carbonos. Então é como se tivesse só ligações simples, então vou contar o infixo AN, terminação de aldeído AL, então nomenclatura desse composto fica metanal, tá? Lembra-se que eu falei que existe a nomenclatura usual. No caso dos aldeídos, a nomenclatura usual deles é obtida a partir da nomenclatura de um outro composto, que são os ácidos carboxílicos. Tá? Os ácidos carboxílicos são compostos que a gente ainda não estudou. A gente vai falar sobre eles na sequência. Depois de aldeído a gente fala de cetona e depois a gente vai falar provavelmente dos ácidos carboxílicos. Então eu quero que vocês fiquem ligados no seguinte. O ácido carboxílico ele recebe uma nomenclatura usual também. O ácido carboxílico, preste bem atenção, ele recebe uma nomenclatura usual que normalmente é obtida a partir do meio de obtenção, é feita a partir do meio de obtenção daquele ácido ou de alguma outra característica daquele ácido, tá bom? E o nome do aldeído é correspondente ao nome do ácido que tenha o mesmo número de carbonos que ele. Por quê? Porque um aldeído a ser oxidado, quando ele é oxidado na realidade,
ele se transforma em ácido carboxílico. Ou um ácido carboxílico, quando é reduzido ou desidrogenado, ele se transforma num aldeído. Então, naturalmente, a nomenclatura usual desse aldeído vai ser a partir do ácido carboxílico, da nomenclatura usual do ácido carboxílico, que dá origem a ele a partir da desidrogenação, tá? Então, você não precisa ficar muito louco, muito preocupado com isso, mas é importante alguns detalhezinhos a gente ficar lembrando. Então, quando eu falar de ácido, eu vou explicar isso novamente, eu vou citar novamente para você interligar uma coisa com a outra. Mas vamos pensar no seguinte, ó, eu tenho o metanal aqui. Esse cara tem uma nomenclatura usual chamada de aldeído. Nomenclatura usual, tu vai colocar a palavra aldeído no começo, tá? Fórmico. Então, termina com ico e o prefixo é do meio de obtenção, como a gente citou, tá? Então, aldeído fórmico. Por que aldeído fórmico? Porque quando eu oxido esse aldeído, ele se transforma no ácido fórmico. Então, como ele se transforma no ácido fórmico, então a nomenclatura usual dele é aldeído fórmico, tá bom? Então, esse mais simples, aldeído fórmico, também chamado de metanal. A nomenclatura oficial é a mais importante, metanal, tá bom? Já esse outro aqui, olha lá, ó, ele possui 2 carbonos. Então, se ele tem 2 carbonos, o prefixo é et. Uma ligação simples só, então um infixo an. Terminação de aldeído al. Então, ficou etianal, etanal, tá? Etanal, nesse caso aqui, ele tem uma nomenclatura usual, porque quando este aldeído se oxida, ele transforma-se no ácido acético, tá? Então, se ele se transforma no ácido acético, então a gente vai chamar ele de aldeído acético, tá bom? O aldeído acético, muito importante, a gente vai falar sobre ele também, tá bom? O ácido acético é o ácido do vinagre. Esse cara aqui, se ele sofrer oxidação, então, ele vai virar o ácido do vinagre, tá bom? Bom, propanal tá lá, ó, 3 carbonos, prefixo prop, ligações simples an, terminação al, propanal, também conhecido como aldeído propiônico, pois vem da origem do ácido propiônico, tá? E esse cara aqui de baixo, tá aqui a nomenclatura dele, como é que vai ficar? Olha só a cadeia principal, tu tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Tem que começar a contar da extremidade direita, porque o grupo funcional se encontra nela. Lembre-se que na hora de numerar, eu tenho que dar prioridade sempre a começar mais próximo do grupo funcional, tá? No caso, o próprio carbono do grupo funcional está nessa extremidade, então eu começo de lá. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5 aqui, a gente tem um radical, uma ramificação. No caso, esse radical recebe o nome de metil. Então, tu tem no carbono 5 um radical metil. Então, você vai colocar primeiro os radicais, né? 5, metil. Não tem outro radical, então conta na cadeia principal. Tem 6 carbonos, então prefixo ex. Só ligação simples, então an. Terminação de aldeído, al. Professor, não tem que indicar onde está o grupo funcional do aldeído? Não precisa, galera. Por que que não precisa? Porque eu sei que o grupo funcional vai estar na cadeia principal e eu sei que, como ele está na extremidade, eu vou sempre começar a contar a partir dele. Ou seja, ele vai ser sempre o primeiro carbono da cadeia. Então, eu não preciso colocar aqui um al. É totalmente desnecessário. Então, se é aldeído, eu já sei que eu começo a contar daqui. Então, aqui vai ser o primeiro carbono, tá bom? Então, somente 5-metil-hexanal. Então, esse aqui é o nosso aldeído. No caso de cadeias mais complexas, a nomenclatura usual não é tão exigida, porque fica até difícil você descobrir qual é a nomenclatura usual desse cara. Normalmente, a nomenclatura usual são para os mais simples, como esses 3 aqui de cima que eu mostrei para vocês, mais o ácido, mais o aldeído butírico, né? Que é o de 4 carbonos, tá bom? Então, ácido fórmico, aldeído fórmico, aldeído acético, aldeído propiônico. Esse aqui não vai se preocupar com a nomenclatura usual, tá? Preocupe-se somente com a nomenclatura oficial. Metanal, etanal, propanal, 5-metil-hexanal. Então, essa é a maneira correta de se fazer a nomenclatura de aldeídos. É fácil, né, galera? Aldeído é uma função muito fácil, tá? Agora, olha só, a gente tem que entender também as propriedades desse composto. Por quê?
O que é mais importante é o entender como esse composto pode reagir com outros compostos ou como ele vai se comportar enquanto ao meio físico. Como é que essa substância se comporta, como é que é a densidade dela, se eu misturar ela com outra substância, o que vai acontecer, se ela é mais densa, menos densa, miscível ou não, se ela é solúvel naquela substância, se eu posso usar ela como um solvente, né? A que temperatura ela vai ebulir, a que temperatura ela vai congelar, tudo isso é importantíssimo para que eu possa trabalhar com a substância em si, tá bom? Então vamos lá, de acordo com as propriedades, os aldeídos têm forças intermoleculares, lembrando que as forças intermoleculares são a interação que ocorre entre uma molécula e a outra molécula do composto, tá? Ou entre a molécula desse composto com uma molécula, por exemplo, de um solvente, no caso, por exemplo, como água, tá? Então eu tenho que estar ligado nisso. As forças intermoleculares que ocorrem entre as moléculas de aldeídos são do tipo de polo, né? De polo permanente e de polo permanente. Por quê? Porque essas moléculas, elas são polares. Tá aqui, ó, polaridade, elas são polares. Elas são polares por quê? Devido à presença do oxigênio. O oxigênio está ligado ao carbono e o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele é muito mais eletronegativo do que o carbono. Então ele atrai os eletrõezinhos do carbono, formando um polo negativo no oxigênio e um polo positivo no carbono, formando a polaridade aí, né? Tu tem a formação de polos positivo e negativo, então tem polaridade. É uma molécula polar. Se ela é polar, só existem dois tipos de interação que ela pode fazer. Ou ponte de hidrogênio, ou de polo, né? De polo permanente e polo permanente. Lembra disso, né, galera? Se for apolar, é de polo induzido ou de polo induzido. Se for polar, ou é de polo, ou é ponte de hidrogênio. Nesse caso é de polo, por quê? Porque a ponte de hidrogênio só pode existir se tiver ligação entre oxigênio e hidrogênio, fluohidrogênio, nitrogênio e hidrogênio. Aqui o nosso oxigênio não está ligado com o hidrogênio, apesar de ter hidrogênio aqui embaixo. Ele está ligado com o carbono, tá? Então, beleza. Então, ela só pode ser de polo. Agora, além de ela ser polar e fazer interação de polo, lembrando que a de polo seria intermediária, né? Porque a ponte de hidrogênio ela é mais intensa e a de polo induzida é a mais fraca. A de polo é a força intermediária ali, né? Então, eles têm pontos mais altos que os alcanos, que são apolares e fazem de polo induzido, tá? Então, os pontos de fusão e ebulição deles são mais altos do que os alcanos e do que dos éteres. Os alcanos, vamos lembrar, os alcanos são apolares. Os alcanos que eu falo, mas na realidade eu estou querendo dizer, no geral, os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, no geral, eles são apolares e fazem de polo induzido, tá bom? Então, quando eu pegar compostos, né, aldeído e hidrocarbonetos de massas próximas, eu vou observar que os aldeídos de massa próxima vão ter sempre os pontos de ebulição e de fusão maiores do que os dos alcanos. Os éteres, apesar de serem polares, a polaridade deles é muito baixa, tá bom? A polaridade dos éteres é baixa. Então, ela é próxima dos alcanos. Então, também é menor do que o dos aldeídos. Então, os aldeídos têm pontos de fusão e ebulição maiores do que os hidrocarbonetos, no geral, de massas próximas, tá? E do que os éteres de massas próximas também. Só que tem pontos de fusão e ebulição mais baixos que os álcools e os fenóis. Por quê, galera? Porque álcool e fenol tem hidroxila. A hidroxila é OH, então o oxigênio está ligado no hidrogênio. Quando ele for ligar com uma outra molécula, a polaridade vai ficar entre oxigênio e hidrogênio. Ou seja, ele vai formar uma ponte de hidrogênio. E como eu acabei de citar, as ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio são mais intensas do que a de polo. Se elas são mais intensas, é mais difícil de se separar, ou seja, os pontos de fusão e ebulição vão ser maiores, tá? Então, os pontos de fusão e ebulição dos álcools e dos fenóis são muito maiores em relação aos aldeídos de massas próximas, tá ok? Bom, outra coisa, estado de agregação. Estado de agregação é estado físico, tá? Os aldeídos mais simples, como por exemplo, o aldeído fórmico, que no caso é o metanal, o aldeído acético, que no caso é o etanal, eles vão se encontrar no estado gasoso a temperatura ambiente, tá? Os demais vão ser líquidos. A grande maioria dos aldeídos são líquidos, né? E eu sei que eles vão ser voláteis.
No caso de eu aumentar consideravelmente a massa, ou seja, a cadeia carbônica for muito grande, tá? E aí eu tenho uma macromolécula, uma molécula grande, aí eles já passam para o estado sólido. Mas são poucos, são só realmente os aldeídos grandes mesmo, tá bom? Solubilidade dos aldeídos, galera. Solubilidade, eles são pouco solúveis, com exceção os de cadeia pequena, que no caso é o aldeído fórmico e o aldeído acético, né? O metanal e o etanal que a gente citou anteriormente. Eles são mais solúveis porque a cadeia hidrocarbônica é pequena. Deixa eu explicar isso melhor. Tá vendo isso aqui? Essa região é a parte polar, lembra? Eu falei que aqui que forma polo, no oxigênio e no carbono. Oxigênio polo negativo, no carbono polo positivo. Como a cadeia é pequenininha, fica o polo praticamente aqui tomando conta de praticamente toda a cadeia. Então, como ele é polar e a cadeia hidrocarbônica é pequena, então ele é bastante solúvel. Esse cara também é bastante solúvel. A polaridade é aqui e ele tem a cadeia hidrocarbônica pequena, tá? Agora, já desse cara para frente, eu já tenho uma cadeia hidrocarbônica maior. Essa região onde só tem carbono e hidrogênio aqui, gente, ela é apolar. Ela é apolar. A polaridade se encontra somente aqui. Professor, então isso é uma micela? Esse cara é anfifílico? Exato, tá? Por quê? Porque ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Só que, preste atenção, hein? Essa polaridade aqui é muito baixa em relação ao resto da cadeia que é apolar. Então, ele é muito mais solúvel em substâncias apolares do que em substâncias polares. Então, ele é pouco solúvel em água. Olha só o caso desse cara aqui, ó. A cadeia hidrocarbônica dele é tudo isso. Toda essa região é apolar. Somente essa região é polar. Então, ele é muito pouco solúvel em água, porque a região apolar dele é muito maior. Ele é muito mais solúvel em solventes apolares, tá? Então é isso aí, galera. Fica ligado. Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade em água, tá? Pronto. Outra coisa, eles são muito reativos. Os aldeídos são muito reativos, então eles reagem facilmente, como por exemplo na oxidação para produzir ácidos, tá? Ou na redução para produzir álcoois, entre outras reações que eles podem sofrer aí, tá bom? Então é muito fácil de fazer reações com eles e muitas das vezes não precisa nem de catalisador para que essa reação aconteça, ok? Bom, enfim, e nós temos uma gama muito grande de aldeídos que são usados industrialmente, farmacologicamente, né? Entre outros insumos, né? Como corante, como aditivos em alimentos. Vamos falar de alguns, por exemplo. Esse aqui é bastante conhecido, né? O benzaldeído. O benzaldeído, ele é um aldeído aromático, como vocês podem observar aqui, né? Aqui está errado só essa questão desse oxigênio. Não tem esse oxigêniozinho, galera. É a dupla O hidrogênio. O benzaldeído, ele é um aldeído que está presente nas amêndoas, né? Ele é o óleo que é extraído da amêndoa. Não só da amêndoa, de outros insumos, mas principalmente das amêndoas, tá? Ele é incolor, olha lá como vocês podem observar, viscoso como um óleo mesmo, tá? E possui um aroma muito agradável. Nesse caso, ele é muito utilizado como flavorizante, né? O que é o flavorizante? Aquele cara que é utilizado no alimento para dar o sabor e o cheiro característico de alguma fruta ou de alguma coisa, no caso aqui, a da amêndoa, né? Então ele vai ser usado como flavorizante na indústria alimentícia e também tem uso farmacológico, tá? Então esse cara aqui é muito importante na indústria alimentícia. Outro conhecido é a vanilina. A vanilina é muito utilizada, principalmente na indústria de doces e sorvetes, tá? Por quê? Porque a vanilina, ela é aquela que dá o sabor da baunilha, tá? Então ela está presente na baunilha, tá, gente? A vanilina é o principal ativo da baunilha. E da onde eu extraio a baunilha, professor? Baunilha, o que é a baunilha em si? A vanilina, galera, ela é extraída de uma espécie específica de orquídea. É uma única espécie de orquídea que produz a baunilha, tá? Que é essa espéciezinha aqui mais encontrada lá na região de Madagascar, por ali, tá? Então, essa orquídea, ela gera vagens, e essas vagens, ao serem secadas, vão produzir a vanilina, que é retirada aqui de dentro dessa vagem, tá? E aí que vai dar aquele sabor gostoso, aquele cheiro gostoso da baunilha, tá bom? Então, a vanilina é um outro aldeído conhecido, ó.
Então aqui a função aldeído aqui em cima, mas além de aldeído ela também tem a função fenol e a função éter aqui que a gente já conversou sobre essas funções anteriormente. Outro bastante conhecido e muito utilizado, principalmente é utilizado em larga escala aí na indústria de salões de beleza e tudo mais, né? É o metanal. Lembra do metanal? A gente falou dele agorinha, que é o aldeído fórmico. Aldeído fórmico. Esse cara também é conhecido como formaldeído. Esse nome lembra alguma coisa para você? Isso mesmo, formol. O formaldeído é o principal componente do formol, tá? Bom, então o formol, ele é muito utilizado na indústria de salões de beleza e tudo mais, de cabelo. Por quê? O formol, ele tem uma propriedade de desnaturar as células. E isso faz o quê, professor? Desnaturar as células. Se ele desnatura a célula, ele impede a ação dos micro-organismos na decomposição daquela célula. Por isso que o formol é muito utilizado para fazer conservação de organismos. Você já viu, cansou de ver uma aranha dentro de um pote de formol, um bicho dentro do pote de formol, uma cobra? Sim, ele é usado para fazer a conservação desses bichos justamente porque ele impede a ação dos micro-organismos, impede a decomposição desses caras. E aí o que o pessoal faz? Usa isso no cabelo para fazer a tal da selagem. Antigamente era a escovinha progressiva, né? Agora não, é a selagem. Então para o cabelo ficar sedoso e bonito. Muito bem, ele ajuda as células do cabelo, que são células mortas, a terem esse aspecto, né, mais liso e tudo mais. Ajuda muito, com certeza. Mas ele também vai atacar as células do seu couro cabeludo, é lógico, né? Ele vai atacar as células do seu couro cabeludo. E isso é bom? Não é. Outra coisa, esse cara aqui, ele é altamente carcinogênico, tá? O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer carcinogênico? Cancerígeno, galera. Ele pode produzir câncer. De quê? De nariz, câncer de pulmão, de laringe e até mesmo no cérebro. Devido aos gases, ele é muito volátil, então ele vai ser liberado na forma gasosa. Ao inalar aquilo, ele vai passar pelas tuas narinas, ele vai passar pelos teus pulmões, tá? Então esse cara aqui, ele pode provocar câncer onde ele entrar em contato dentro do teu organismo, tá? Então pode ver que quando é usado formol, por exemplo, em um salão, você, menina, que já foi no salão e já sentiu o cheiro de formol lá dentro devido ao uso dos químicos, você vai notar que é muito forte o cheiro emitido por ele, tá bom? Então aí, galera, esses são alguns dos principais aldeídos. Um outro aqui que ficou pra gente citar também, que é muito legal falar sobre ele, que é o etanal. Tá vendo o pica-pau aqui? Tá numa ressaca danada, olha só. Carinha de ressaca dele. Como é que ele tá aqui? Isso aqui é por quê? Por causa desse cara que está presente no seu organismo. Esse cara aqui é metabolizado pelo fígado. Como que ele é metabolizado pelo fígado? Na realidade, ele é produzido, não metabolizado, ele é produzido pelo fígado, tá? A partir do quê? A partir do álcool que você ingeriu no dia anterior, galera. Tá vendo aqui, ó? Você foi lá pro boteco, encheu a cara, tomou chopp a noite inteira, tomou uísque, tomou qualquer bebida. Você está ingerindo álcool. Álcool não faz parte do teu organismo. O álcool não foi feito para ser, ele é tóxico, tá? Então a gente vai eliminar o álcool, mas parte dele vai ficar dentro, retido no teu fígado. Esse álcool que vai ficar no fígado, ele vai ser metabolizado e a partir da metabólise dele vai ser formado, então, o etanal, que é esse cara aqui. E o que o etanal provoca no seu corpo? Dor de cabeça, enjoo, nada segura no estômago. E aí você vai ter aquela sensação de ressaca, tá? Porque ele também é tóxico para o nosso organismo. Então a ressaca é produzida pelo etanal. Esse etanal, quando é oxidado, mais uma vez, se ele sofreu outra oxidação, ele vira o ácido acético, que é o ácido do vinagre. Você já ouviu o termo? O vinho avinagrou, ou seja, o vinho estragou, ele não serve mais. Por quê? Porque o teor alcoólico dele diminuiu e o ácido dele aumentou, a acidez dele aumentou. Por que isso acontece? Porque você tem lá um álcool dentro do vinho, que é o etanol. Esse álcool, se esse vinho não for conservado da maneira correta ou ficar exposto e aberto, ele vai em contato com o gás oxigênio presente no ar atmosférico, sofrer oxidação.
E aí esse etanol, quando oxida, ele vira etanal. E depois esse etanol oxida mais uma vez e vira ácido acético. O ácido acético é o ácido do vinagre. Então, o vinho, que era um teor alcoólico específico antes, acaba virando vinagre. E aí, estraga o vinho. Então, é isso que acontece, tá bom, galera? Beleza, então tá aí. Vamos só exercitar para a gente, né, gravar essa aulinha de hoje, para fixar esse conteúdo de hoje. Vai lá. O etanol, também denominado aldeído acético, ou acetaldeído, a gente acabou de falar sobre ele, é um líquido incolor de odor característico, volátil, tóxico e inflamável. Olha lá, ele é tóxico, tá? É empregado como solvente na fabricação de álcool etílico, ácido acético, como eu disse, ó, ele pode produzir álcool etílico se ele for reduzido ou desidrogenado, e pode produzir ácido acético se ele for oxidado, tá? E cloral, que no caso é o tricloretano. Em relação ao etanol, são feitas as seguintes afirmações. Então, em relação ao etanol, né, 2 carbonos na cadeia. Voltando aqui, ó, o etanol é esse, 2 carbonos, carbonilo aqui, grupo aldeído, tá? Vamos lá. Primeiro, os aldeídos alifáticos, como o etanol, são mais reativos que os aldeídos aromáticos. A gente falou de alifático, falou de aromático, e eu falei que eles são muito reativos aqui, não foi? Ó, reatividade dos aldeídos, são muito reativos. Esqueci de citar, mas agora falando para vocês, os alifáticos de cadeia aberta são muito mais reativos do que os aromáticos. Por quê? Porque os aromáticos possuem um anel benzênico, e o anel benzênico tem uma coisa chamada ressonância, tá? Então a ressonância aumenta a estabilidade do anel benzênico, então os caras aromáticos são mais difíceis de reagir. Pronto, então aqui a primeira afirmação está correta, os alifáticos são mais reativos do que os aromáticos. Segunda, os aldeídos mais simples, como o etanol, são solúveis em meio aquoso, pois estabelecem pontes de hidrogênio entre si. Bom, a gente está falando do etanol. O etanol, ele vai formar um polo aqui, ó, negativo no oxigênio, positivo no carbono. Quando ele for interagir com as moléculas de água, a água é oxigênio com hidrogênio. O hidrogênio vai ser positivo, então o hidrogênio da água vai se ligar ao oxigênio aqui, que é negativo. Então, oxigênio ligado a hidrogênio, ponte de hidrogênio. Então, está correto aqui, né? Então, vai ser ponte de hidrogênio com a água, correto a afirmativa 2. Então, 1 e 2 estão corretas até agora. Vamos lá, terceira. Graças à presença do grupo carbonila, as moléculas de aldeído fazem pontes de hidrogênio entre si. Entre si, não. Com a água, sim. Porque no caso da água tem o hidrogêniozinho ligado ao oxigênio, tá? Entre si não, porque quem é o polo positivo? É o carbono, e o negativo é o oxigênio. Então, vai ter interação entre oxigênio e carbono, não entre oxigênio e hidrogênio. Então, não é ponte de hidrogênio entre si, é dipolo, como a gente já citou. Tá bom? Então, tá errada 3. 4. Os pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altos que os dos hidrocarbonetos? Sim. E mais baixos que os álcools de massa molar próxima? Sim, a gente falou agorinha, né? Eles são mais altos que os hidrocarbonetos e éteres, e mais baixo que os álcools e fenóis, então está correto a 4. Então até agora 1, 2 e 4. 5. Os aldeídos são amplamente usados como solventes, pois são pouco reativos? Não, galera, eles são muito reativos, por isso não são usados constantemente como solventes, porque ao se misturar com outras coisas eles podem reagir, e isso não é desejado às vezes, né? Então só 1, 2 e 4, resposta certa, letra D. 1, 2 e 4 aqui. Próxima questão, ela fala o seguinte, ó. Analise as seguintes informações referentes ao composto 3,7-dimetil-2,6-octadienal. Olha só. Então, tem 2 radicais metil no carbono 3 e no 7. Tem octadienal, ou seja, 2 ligações duplas, uma no 2 e outra no 6, e a função é aldeído, tá? Termina com al. Primeiro, apresenta 2 carbonos terciários na sua estrutura. Vamos lá. Apresenta 2 carbonos terciários na sua estrutura. Vamos analisar isso? Olha lá, está aqui o composto. Esse é aquele composto que ele falou, né? Radical metil no carbono 3 e no 7, dupla ligação no 2 e no 6, tá? Função aldeído. Vamos ver quantos carbonos terciários tem? Carbono terciário é o carbono que se liga a 3 carbonos. Então, olha aqui, ó. Bem aqui tem um terciário, ó, ligado a 3 carbonos, e aqui tem outro terciário, ligado a 3 carbonos. Então, só tem 2. Ele falou que eram 2, então tá certa a primeira, né? Ele falou que eram 2, tem 2, então tá certa a primeira. Segunda, apresenta a fórmula molecular C10H16O. Vamos ver.
C10H16, ó, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. 10 carbonos. Vamos contar os hidrogênios. Os hidrogênios que não aparecem, você vai completar as 4 ligações do carbono com ele, né? Para entender que você vai ter o número de hidrogênio. Então aqui, ó. Aqui tem 3, 3, 6. Aqui tem 3, 9. Então já tem 9. Aqui tem 4 ligações, então não precisa de hidrogênio. Aqui tem 3 ligações, então precisa de 1 hidrogênio. 9 mais 1 aqui, 10. Aqui tem 2 ligações, então precisa de 2 hidrogênios. Então aqui, 10 mais 2, 12. Aqui também 2, 14. Aqui nenhum. Aqui 1, 15. E aqui 1, 16. Então tem 16 hidrogênios e 1 oxigênio. Então a fórmula está certa. C10H16O. Tá? Então está certo a fórmula. Aqui a 2 está correta. Então 1 está correta, 2 está correta. 3. Apresenta a cadeia homocíclica e insaturada. Galera, homocíclica. Olha para essa cadeia. Ela nem é fechada para ser cíclica. Então já está errada. Mas ela é homogênea, tá? Não homocíclica, porque no caso de homocíclica teria que ser fechada. Ela é homogênea porque o oxigênio aqui não está entre carbonos. Bom, insaturada. Insaturada ela é, tem duplas ligações entre carbonos, mas já está errado homocíclica, então a 3 está errada. 4. Apresenta 3 carbonos secundários em sua estrutura. 3 carbonos secundários. Vamos contar? Carbonos secundários são aqueles ligados a 2 carbonos. Então nós temos 1 aqui, 2, 3, 4 carbonos secundários, e não 3, são 4. São 4 carbonos secundários, então está errada a 4. Então só está certa quais, galera? 1 e 2. Resposta certa, letra C. 1 e 2 aqui, ó, letra C. Então é isso, galera, tá? Aldeído é muito fácil. Você entendeu tudo de aldeído hoje, tá bom? Então nossa aula fica por aqui. Entenda, galera, que os aldeídos são funções muito importantes, assim como também a gente já falou de álcoois, de fenóis e também dos éteres. E nas próximas aulas a gente vai falar ainda de mais outras funções oxigenadas, tá, galera? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!